Depois de ter caminhado 7 dias através de bosques, quem vai para Bauci não consegue vê-la e, no entanto, já lá chegou. São as finíssimas andas que se elevam do solo a grande distância umas das outras e se perdem acima das nuvens que sustêm a cidade. Sobe-se com escadotes. No chão, os habitantes raramente se mostram. Têm já tudo de que precisam lá em cima e preferem não descer. Nada na cidade toca o solo, à exceção daquelas pernas compridíssimas de fenicóptero em que assenta e, nos dias luminosos, uma sombra perfurada e angulosa que se desenha na folhagem. 3 hipóteses se põem sobre os habitantes de Bauci: que odeiam a terra, que a respeitam a ponto de evitar qualquer contacto, que a amam tal como ela era antes deles e com binóculos e telescópios apontados para baixo não se cansam de passá-la em resenha, folha a folha, pedra a pedra, formiga por formiga, contemplando fascinados a sua própria ausência. Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar então um pouco sobre o livro As Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Esta leitura que eu fiz agora no início do vídeo é uma das 55 cidades que são aqui descritas por este narrador que o Calvino coloca aqui como sendo o explorador, o Marco Polo. Eu gostava de começar por contextualizar um pouco sobre o escritor, o Italo Calvino. É um escritor que nasceu em Cuba, mas que era filho de pais italianos e assim que nasceu veio logo viver então para a Itália e passou lá a maior parte da vida, à exceção ali de uns 13 anos em que passou em Paris, e é por isso então considerado um escritor italiano. Eu vou ler um bocadinho da mini-biografia que estava no livro que eu requisitei da Biblioteca das Cidades Invisíveis, porque acho interessante também percebermos um pouco mais o contexto sobre este escritor. Estudou em São Remo até aos 20 anos, ingressando então na resistência contra o fascismo e a ocupação nazi, depois de aderir ao Partido Comunista, que abandonou em 1957 após a insurreição húngara. Terminada a Segunda Guerra Mundial, instalou-se em Turim, começando a trabalhar na Einaudi, que depressa se transformou numa das principais editoras italianas do pós-guerra. Já trabalhava na Einaudi, onde desempenhou um importantíssimo papel como consultor literário, quando concluiu a sua licenciatura em Letras. Com Os Nossos Antepassados, a sua trilogia fantástica, O Visconde Cortado ao Meio, de 1952, O Barão Trepador, de 1957, e O Cavaleiro Inexistente, de 59, ficou definitivamente consagrado como um dos maiores escritores italianos contemporâneos. O Italo Calvino não foi um escritor novo para mim quando li agora As Cidades Invisíveis. Eu já tinha lido dele o Se Numa Noite de Inverno um Viajante, que quando eu li ficou-me logo assim uma excelente impressão, porque ele vai inovar aqui completamente na forma de narrar, na sua estrutura. Ele vai contar-nos vários inícios de histórias que não chega a terminar. É dirigido a nós leitores e cada bocadinho deste livro é uma coisa mesmo deliciosa de se ler. Eu qualquer dia quero reler este livro para trazer aqui para o canal a minha opinião, já que esta foi uma das leituras que mais me marcou quando eu era mais nova. E também dele eu tenho cá em casa o Palomar, que por acaso vai ser um dos próximos livros que eu vou ler para a maratona agora que está a decorrer no verão, o Book Bingo Leituras ao Sol. E ele é também, inclusive, o autor do livro Porque Ler os Clássicos, que nós já temos ouvido falar aqui bastante até pelo Booktube. Eu, por acaso, tenho esse livro em e-book e já li algumas partes, por isso, além dele ser um excelente romancista, completamente inovador, é também um excelente teórico. Em relação agora concretamente às Cidades Invisíveis, este é um livro de 1972, portanto já é posterior aos outros livros que foram referidos há pouco na mini-biografia. É um livro em que o escritor imagina o Marco Polo, então o explorador, a descrever ao imperador, o Kublai Khan, as cidades fantásticas por onde ele passou nas suas viagens. E como vocês viram pela descrição daquela cidade que eu li ao início,
Este é um exercício de imaginação que seriam bastante difíceis de imaginar por qualquer outra pessoa. Acho que o Calvino tem uma imaginação espetacular. Faz lembrar um pouco as descrições que o próprio Borges faz nos seus contos ficcionais, em que ele também imagina mundos utópicos, bibliotecas com todos os livros possíveis e com labirintos e coisas mesmo fantásticas. Aqui estas cidades, para mim, também são fantásticas, mas para mim o Borges já foi um livro mais difícil de assimilar. Aqui, no caso do Calvino, eu penso que esta escrita é bastante mais simples, mais compreensível. Pelo menos para mim, eu gostei bastante mais do Calvino. Eu gostei tanto aqui das Cidades Invisíveis que eu depois fui pesquisar sobre estes personagens, que são personagens que ele coloca aqui no livro como personagens ficcionais, mas que existiram. E, de facto, esta história é baseada no que aconteceu historicamente. O Marco Polo foi, então, um explorador que viveu ali entre o século XIII e XIV e que viajou por toda a Ásia e que chegou mesmo a descrever as suas viagens no livro chamado, precisamente, As Viagens de Marco Polo, e que eu fui procurar, e por acaso o livro foi editado pela Assírio e Alvim, mas infelizmente está esgotado. E que historicamente conheceu mesmo este imperador, o Kublai Khan, que foi um imperador do Império Mongol ao longo de praticamente todo o século XIII, e nós vemos aqui que o seu império foi crescendo ao longo dos anos. O Marco Polo passou então vários anos na corte do Kublai Khan a desempenhar algumas funções diplomáticas e como forma de conhecer o seu império, já que ele não tinha acesso a todas as cidades que abrangiam o seu império, o Kublai Khan pede então ao Marco Polo que descreva as cidades por onde ele passou. Cada uma das 55 cidades invisíveis que é descrita aqui pelo Italo Calvino, na voz do Marco Polo, vai ter o nome de uma mulher. No caso da cidade que eu li, essa mulher chama-se Valsi, e por sua vez cada uma é também associada a uma ideia. Temas como as cidades e os olhos, as cidades e o desejo, as cidades e a morte e a memória. No total são 11 temas ao todo, que se vão repetindo ao longo das cidades e elas vão sendo numeradas não como uma numeração convencional. E eu tenho pena de não ter aqui o livro comigo, porque era um livro da biblioteca, para nós percebermos melhor aqui a lógica da estrutura desses capítulos e dessa numeração, porque há ali uma lógica matemática e que eu não memorizei e não fotografei por acaso no índice, mas eu percebi que ali havia uma lógica matemática e depois também fui ver outros vídeos sobre o livro e realmente confirma-se, ele tem toda ali uma estrutura muito lógica. E realmente é um livro que eu vou ter que ter nas minhas estantes, porque o Calvino realmente está a tornar-se um dos meus escritores favoritos e acho que esta obra em específico vai ter diferentes leituras consoante não só quem o está a ler, consoante o leitor, mas também consoante o próprio momento em que nós estamos a ler cada uma das cidades, cada uma dessas descrições. É um livro até que nem precisa de se ler pela ordem, nós podemos ler uma cidade ao acaso e pensar um bocadinho sobre ela, ler com calma, assimilar. É, como eu disse, então suscetível a diferentes interpretações e eu acho que apesar de ter lido o livro muito rápido, eu acho que este livro merece mesmo uma leitura calma, uma leitura atenta, uma leitura mais lenta. Acho que nem todos os livros são para ler com prazo estipulado e há livros que são considerados livros de cabeceira, livros de companhia, que não deviam ter prazo para nós os lermos. Este acho que é um deles. E além de cada pérola que é cada uma destas cidades, ainda há os diálogos entre o imperador, o Kublai Khan, e o Marco Polo, que também são diálogos deliciosos. Tem ali reflexões muito interessantes. E no diálogo final desses dois personagens, eu vou ler-vos um bocadinho. E não é spoiler, porque num livro destes não existe spoilers. Não existe. Aqui não existe. Mas este diálogo é absolutamente fantástico. Como vocês estão a ver, eu fiquei muito entusiasmada com este livro. No final, o Marco Polo sai-se então com esta conclusão que, se não vos convencer, então eu desisto de tentar convencer-vos a ler o livro. O inferno dos vivos não é uma coisa que virá a existir.
Se houver um, é o que já está aqui, o inferno que habitamos todos os dias, que nós formamos ao estarmos juntos. Há dois modos para não o sofrermos. O primeiro torna-se fácil para muita gente, aceitar o inferno e fazer parte dele a ponto de já não o vermos. O segundo é arriscado e exige uma atenção e uma aprendizagem contínuas. Tentar e saber reconhecer, no meio do inferno, quem e o que não é inferno e fazê-lo viver e dar-lhe lugar. Espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo e é tudo por hoje então. Desejo-vos a todos umas boas leituras. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem, até o próximo vídeo.